Olá, galera, tudo bem? Hoje eu vim diferente para a aula. Resolvi vir de uma forma para vocês verem que eu estou me cuidando também, tá? Para que isso tudo acabe o quanto antes para podermos voltar à nossa rotina. Mas neste caso não precisamos, né? Graças a Deus. Então, vamos dar início à nossa aulinha de hoje, onde nós vamos falar sobre células. Vocês lembram, recordam o que é célula? Célula é a unidade estrutural, morfológica e fisiológica de todo ser vivo. Pensa num ser vivo, ele tem célula. Ele tem que ter célula para ele ser um ser vivo. Desde a formiguinha, a planta, o cachorro, ok? Então, hoje nós vamos falar em especial da célula animal, tá? Como eu disse, e aí vamos recordar um pouquinho. Célula. Célula é a unidade estrutural, fisiológica, morfológica de todo ser vivo, tá? E as células, ela tem alguns constituintes básicos, que são membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomo. Esses são os constituintes básicos de todas as células. Por quê? Porque nós temos dois tipos de célula. Célula procarionte e a célula eucarionte. A célula procarionte, tá? Que são as células do reino Monera, as bactérias. Então, elas são um tipo de célula que elas não possuem núcleo. A membrana delimitada protegendo o material genético. Então, por isso nós não falamos que todas as células possuem núcleo, mas sim material genético, ok? Então, vamos para a nossa célula de hoje, célula animal. A célula animal, ela é uma célula eucarionte. Porque ela possui núcleo verdadeiro, tá? O núcleo dela é delimitado por uma membrana chamada carioteca, tá? Onde fica ali dentro o material genético, DNA. Por ela ser eucarionte, as células eucariontes, ela pode ser tanto animal quanto vegetal. E aí nós vamos falar da animal. A animal são seres pluricelulares, que possuem várias milhares de células, tá? Em especial, nós vamos focar um pouquinho na membrana plasmática. A membrana plasmática, que é o que delimita a célula entre o meio externo e o meio interno da célula, tá? Na membrana plasmática, ela tem algumas funções, e uma que você tem que anotar, papel, caneta aí, ó, já sublinha, que é a função da capacidade de permeabilidade seletiva. O que seria? Ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Não entra de mais, nem sai de menos. É tudo controlado por ela, como se fosse uma fronteira. Para você entrar naquele país, ele vai controlar se você entra ou se você sai. Basicamente, compreendeu? Então, ela tem essa função de permeabilidade seletiva, que ela controla o que entra e o que sai, revestimento, que ela reveste, proteção, reconhecimento de substâncias, tá? A membrana plasmática, ela é uma dupla camada, tá, de fosfolipídio, uma bicamada fosfolipídica, tá? Além dela conter as proteínas, colesterol e carboidratos associados, tá? E eu não desenhei o carboidrato. Mas nós temos aqui, ó, os fosfolipídios, tá? Que são formados pela cabeça, que é lipídios, gordura insaturada, e as perninhas, a cauda, que é chamado de são os ácidos gráxicos, tá? E aí nós temos aqui as proteínas associadas, carboidratos, tá? A membrana plasmática, ela, em 1972, Singer e Nixon, né? Eles determinaram que seria um modelo do mosaico fluido. Por quê? Justamente por causa dos fosfolipídios e a membrana, delas se deslocarem entre eles, tá? E aí seria por isso do mosaico e o fluido pela fluidez da membrana, tá? A membrana, ela tem uma importante, que é o glicocálix, tá? O glicocálix, que ele é um conjunto de carboidratos que interage ora com lipídio, ora com as proteínas, tá? E ele faz o reconhecimento celular.
como está aqui, reconhece substâncias. Ele reconhece, ele se adere ao outro glicocálix da outra célula, identificando se tem algum corpo estranho ou não e se é aquela célula. É muito fundamental também no caso de rejeição de transplantes mal sucedidos, entendeu? É o glicocálix em que ele identifica. A membrana plasmática, os fosfolipídios, eles são chamados de moléculas anfipáticas. Por que anfipáticas? Justamente porque ela, ora, hidrofílica, quer dizer, e hidrofóbica, tá? Então, por quê? A cabeça dela, que é essa parte, as bolinhas, tá? Digamos, aqui nós temos o meio externo da célula, aqui o meio interno da célula e a membrana plasmática revestindo, tá? Então, hidrofílica, que seria a parte da cabeça, ela tem afinidade com a água, tanto no meio externo quanto no meio interno, ela tem afinidade com a água. A hidrofóbica, que é a parte da cauda, tá? Ela não tem, ela tem aversão à água, ok? Ela é chamada de uma bicamada fosfolipídica, por causa do que nós já falamos, e aí nós passamos um pouquinho, não vamos entrar em transportes, que não está na apostila, tá? Estou acompanhando conforme está a apostila de vocês, e aí a gente fala um pouquinho do citoplasma, que daí em diante nós vamos para a nossa próxima aula, tá? O citoplasma, pensa num ovo. Lembrou? Quando você estala um ovo assim na frigideira? Então, nós temos ali um exemplo, para você associar bem, quando ele dá aquela casquinha em torno, né? Ele ali, digamos que ali seria a membrana plasmática, tá? Que é onde ele delimita a célula, protegendo, né? Aí nós temos a clara, que seria o citoplasma, tá? O citoplasma, que ele é formado por um líquido, o citosol ou hialoplasma, onde as organelas citoplasmáticas ficam inseridas, que é a nossa próxima aula, tá? E aí a gente vai falar sobre organelas citoplasmáticas, o material genético, não lembro se eu falei, mas... não. Que a membrana, o ribossomo, ele é responsável pela síntese de proteínas na célula. Então, por isso que ele tem tanto em uma quanto na outra, tanto na eucarionte como na procarionte, tá? Espero que tenham entendido, gostado. Dá um joinha, qualquer dúvida lá na sala de aula, tá? Então, tamo junto. Se cuidem, bebam água, lavem as mãos. Estudem, que a prova é semana que vem. Saudades!